Tu és o meu Senhor, mas nós podemos ensaiar agora, podemos ensaiar aqui, podemos ensaiar enquanto estamos fazendo parte dessa vivência. A vida toda é um grande ensaio. Desde quando aquela criança nasce, sai do ventre materno, a vida se torna um grande ensaio. Ensaio para momentos de clímax, como esse, de estarmos aqui dizendo isso para o Senhor. O que nós cantamos tem realmente tudo a ver com a mensagem desta noite, faz total sentido. E como bem falou o Mateus, o livro dele, Você Tem um Chamado, está bem aqui na frente no hall. Quando você chegou, talvez você se deparou, né, bem na sua frente. E muita gente perguntou quanto é, né? E agora você pode, eu até perguntar, Michel, pergunta para o Mateus quanto está saindo o livro aqui na igreja. Aqui na igreja é mais barato, tá bom? A gente pode comprar e revender, né? Comprar hoje e revende. Tá? R$5? Olha, ele botou R$5. R$5? Ah, 5 mais um zero, é 50, tá? É 5 mais 0. R$50 e você tem a possibilidade impressionante de comprar o livro e pedir um autógrafo, né? Já pedi para ele fazer uma dedicatória para você. Tá bem aqui fora, no final da celebração você pode ir lá. Você percebeu que nós mudamos um pouquinho a liturgia, né? Você estava acostumado a nós começarmos com o louvor da oração, depois chamarmos as crianças para apresentá-las, orarmos por elas, conduzi-las à igreja da criança, depois tinha um momento de conexão. Então a gente deu uma mudada, tá? Tem tudo isso, mas a gente mudou. Então a gente começa com boas-vindas, oração, nós cantamos, adoramos ao Senhor em louvor, em comunidade, de uma forma coletiva, e depois nós vamos logo de imediato para a ministração da palavra. Para quê? Para que a gente possa entender que precisamos chegar aqui no horário. Tem gente que, não, já sei como é que é, tem isso, aquilo outro, e tal horário eu começo a palavra, eu vou chegar nesse horário. O ser humano é incrivelmente, né, ajustável, né, moldável, é modelável. Então, mas a gente está implementando isso, e hoje pela manhã, nossa casa estava muito cheia. Quem pode dar um glória a Deus? E o pessoal chegou muito cedo. Quando era 10h10, 10h15, já estava super lotado. Então, quem chegou 10h30, quem chegou um pouco mais tarde, teve dificuldade para sentar, ou ficou em pé. Isso está levando a gente a pensar de uma forma muito séria, tá, em abrirmos o terceiro culto, a terceira celebração. O que você acha? É uma boa ideia? Quem topa? E essa terceira celebração seria mais cedo, seria às 9 da manhã, né? Então nós teríamos uma celebração às 9 da manhã, que terminaria às 10h30, e começaríamos uma segunda celebração às 10h45, para quem gosta, 15 para as 11, e terminaríamos ela meio-dia e 15, e nós faríamos daqui uma churrascaria, e logo oferecemos o almoço, amém? Olha, você gostou da ideia, né? Seria bom, né? Já incrementava logo o almoço. E aí a gente volta para casa, né? Come, se alimenta. Aí você volta para o culto, para dar um bis, amém? Você gosta tanto da igreja que você vai dar um replay. Poxa, eu quero demais, quero de novo. Aí você volta às 18 horas, amém? Você não volta, né? Você só vem de manhã, você não volta, né? Mas um dia vai ter gente tão sedenta que vai vir 9 horas, vai vir 10h45, vai vir 18 horas, e a gente vai ter que praticamente expulsar a pessoa. Não, volte para sua casa, pelo amor de Deus, volte para sua casa, né? Volta só no outro domingo. Então, quem gostou dessa possibilidade? Quem está alegre com isso? Quem está motivado por isso? Né? Então, a gente vai, talvez, antes da conferência. Lembra da conferência? A conferência O Porto 2026? A gente falou para você no último domingo. Quem lembra a data? A data, vamos lá, vamos começar. Traz a memória, a data da conferência. 17 de fevereiro, diga comigo. 17 de fevereiro, uma terça-feira, a terça-feira gorda de carnaval, feriado. Vai ser o dia todo, a gente vai estar num mega auditório, lindo, maravilhoso. Tá? Vai ter sessões pela manhã, à tarde e à noite. Claro que você tem o intervalo do almoço, então vai ter à tarde também o intervalo para o lanche. Tá? Nós teremos 2 preletores, no final a gente vai passar aqui um aviso. Agora o aviso é todo através de vídeo. Você vai perceber, a gente deu uma mudada básica aqui na celebração e você vai perceber. Mas hoje a gente vai dar prosseguimento a essa série de mensagens baseada nesse best-seller. Diga comigo, best-seller. O que é um best-seller? Best-seller é aquele livro que se torna famoso, muito consumido, muito lido, tá?
Então, quem crê que você tem um chamado, se tornará um novo best-seller do Brasil, diga amém. Você tem que comprar para ser best-seller, tá? Então, aqui você tem que esgotar, pelo menos aqui a edição do hall da nossa igreja, tá? Você tem um chamado. Eu acho que ele pode facilitar para você, eu não sei se tem aquela famosa previsibilidade do fiado, né? Depois tu pergunta, não, brincadeira. Pago depois, né? Ou então, vou comprar pela fé, tem isso, né? Vou comprar pela fé, não faça isso. Use o seu cartão, use o seu Pix e abençoe o Mateus. E a gente está nessa série de mensagens baseada nesse best-seller, amém? Você tem um chamado. E a gente está trazendo alguns capítulos, resumidamente, deste best-seller. É claro que a gente não vai dar spoiler do livro total, até para você poder comprar, adquirir e ler e consumir algo que vai realmente ser relevante para a sua vida e para a vida da sua família. Mas quero aproveitar a atenção de vocês para pedir que todos nós juntos, mais uma vez, possamos orar. E eu queria que você orasse com uma pergunta a fazer ao Senhor. Senhor, qual o propósito teu para a minha vida? Tá? Somente isso. E Ele vai responder ao longo da nossa ministração para você. Tá? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa manifestação da Tua graça e do Teu amor, ao nos reunirmos nesse domingo à noite para celebrar o Teu santo nome e para compartilharmos a Tua palavra. Que bom esse ajuntamento maravilhoso, espiritual, solene, gracioso. Muito obrigado por essa atmosfera de alegria que nos condiciona a celebrar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo aquilo que tens feito em nossa vida. Estamos aqui agora com essa pergunta, Senhor, que queremos compartilhar contigo. Qual o Teu propósito para as nossas vidas? Que Tu possas revelar ao longo dessa ministração, ao longo dessa celebração, e que possamos anunciar esse propósito aos quatro ventos ao sairmos daqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Se você está alegre com Jesus, diga, eu estou. Muito bem. Olha só, vamos começar? Aqui eu coloquei alguns monumentos, algumas estátuas, né? Algumas figuras ilustres da filosofia grega. A mais famosa é a filosofia grega. As filosofias, elas têm vários condicionantes geográficos. Temos filósofos europeus, temos filósofos americanos, temos filósofos asiáticos, e os gregos são os mais famosos. Quando você pergunta para alguém, diga o nome de um filósofo, ele necessariamente, tá, vai dizer um desses três aqui. Ou vai dizer Platão, ou vai dizer Sócrates, ou vai dizer Aristóteles. Quem aqui já conheceu uma pessoa com o nome de Platão? Eu conheço um juiz que o nome dele é Platão, olha só, robusto, né? Quem conhece aqui uma pessoa chamada Sócrates? Ninguém é corintiano? Né? Tem um paraense, um jogador do Corinthians chamado Sócrates, já faleceu, jogou na seleção brasileira, é Sócrates, tá? Agora esse é mais difícil. Quem conhece aqui alguém chamado Aristóteles? Uau, olha só, conhece? Esse é difícil, tá? Então eu estou trazendo para vocês alguns elementos. Quando você tiver um filho, você pode dar o nome de Platão, Sócrates ou Aristóteles. E se você tiver trigêmeos, homens, aproveite e faz essa tríade. Seria maravilhoso, olha, seria incrível, né? Como é o nome dos teus três filhos? Sócrates, Platão e Aristóteles. Uau, são muito inteligentes, né? Você já traz um pouquinho esse DNA de inteligência. Esses gregos, esses filósofos, eles tentavam, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, responder uma das perguntas que até hoje, né, povoa a nossa mente, o nosso coração. Por que existimos? Por que estamos aqui? Por quê? Por que sofremos? Por que nos alegramos? Qual o sentido da vida? Né? Ou faz sentido a vida, ou não faz sentido a vida? Então as pessoas chegavam com esses gregos ilustres, famosos, com essa indagação, com essa pergunta. E detalhe, eles não tinham resposta. Porque o filósofo, aquele bom mesmo, aquele que leva a sério a sua vida, ele não responde as perguntas, ele faz outras perguntas. Ou seja, ele responde com outras perguntas. Para fazer a pessoa pensar, para fazer a pessoa, né, buscar esse autoconhecimento. Por isso a filosofia tem esse quê de você entender um pouquinho a sua existência ao longo da vida, tá? Leia livros de filosofia, são muito chatos, muito modorrentos, mas leia, você vai aprender muito, tá? Então, qual a pergunta mais difícil de ser respondida? Qual o propósito da minha vida?
Qual o sentido da minha existência? Para que nós estamos agora aqui, às 18 horas e 27 minutos, sentados? Faz sentido isso? Tem algum porquê? E eu quero trazer também a reboque esse pensamento. Você sabia que você e eu podemos ter 2 datas de aniversário? É sério. A primeira data é a natural, é o dia que nós nascemos, aquilo que você comemora anualmente. Você bate palmas e celebra. Vou falar nisso, tem alguém que vai fazer aniversário essa semana que hoje começa? Tem alguém entre nós aqui? Tem gente que envergonhada que tá, não, mas é hoje, mas eu não vou falar, senão... Tem alguém que vai fazer aniversário? Tem alguém que fez aniversário essa semana que terminou ontem? Tá vendo? Quem foi, Michel? Aí o Michel só aponta assim. Michel, nome, Michel. Ele foi perguntar. Quem é Michel? É uma... Não é? Olha quem é. Quem conhece? Quem conhece? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Então, vamos dar uma salva de palmas a ela. Parabéns a você, Deus abençoe. E ela, aos domingos, sempre está nos abençoando com um café, um chá, um salgado, um docinho, né? Mande um beijo para ela. Um beijo para você. Deus abençoe. Seja abençoada ricamente, tá? Mas tem alguém entre nós que não fez aniversário na semana passada, não vai fazer aniversário essa semana, mas, vou perguntar de novo, tem alguém que vai fazer aniversário esse ano? Tem alguém que está pensando ainda, é sério? Tem alguém entre nós que, será? Não sei, será? A vida tão louca. Ou faço essa pergunta, a pessoa, será que eu vou fazer aniversário esse ano? Eu creio que sim, tá? Então, eu vou te dar a possibilidade de você ter 2 datas de aniversário, tá? Sabe qual é essa segunda data? É o dia que você reconhece, que você conhece, que você tem a revelação, qual o propósito da sua vida. Por que você está vivo? Porque o dia que você nasceu é um dia de propósito. As pessoas celebram pelo seu nascimento. Mas o dia que você entende o motivo pelo qual você nasceu, passa a ser a segunda data do seu aniversário. E essa data é o dia que você teve o encontro com Jesus. Nasceu de novo. Você teve uma segunda experiência de nascimento, agora um novo nascimento. Porque a ideia basilar do Evangelho é que o dia que você encontra Jesus e recebe Ele como seu Salvador, passe a ser considerado uma nova etapa, uma nova vida para você, novíssima em folha. Então seria um segundo nascimento. Lembra quando você teve a experiência de se batizar em águas? As pessoas disseram, agora você vai morrer para a vida passada e vai nascer agora para uma nova vida. Então seria ali o segundo nascimento, a segunda data de aniversário. Talvez hoje seja para muita gente que está aqui agora com a gente, a segunda data de aniversário, o dia que a pessoa vai encontrar Jesus e vai reconhecer Ele como seu Salvador e vai dizer, Senhor, eu quero te servir para sempre, eu quero fazer o teu propósito, o meu propósito, eu quero viver de propósito para te glorificar. E aí, homem bonito ali, sorridente, contente, alegre, né? Está bem ali, está lá dentro, está bem aqui, né? Pensando que ele estava lá fora. É parecido? Está parecido, né? Está mais ou menos. Não mudou nada, né? Não mudou nada, né? Pastor Mateus escreveu esse belíssimo livro. Quem teve já essa privilégio de ler esse livro? Eu já tive, 2 vezes. Eu li 2 vezes, tá? 2 vezes. E você vai ter, a partir do momento que você, ao sair daqui, levar consigo e passar essa semana lendo. É uma leitura muito simples, muito tranquila. É um devocional muito fácil de ser lido. Tá? Você vai perceber isso. E em 1 dia ou 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Você lê o livro todo. Tá? É uma série que vai começar com esse livro. Ao longo do ano ele vai, com certeza, publicar novos livros. E você vai ter o privilégio de ter o primeiro desse ano. Você tem um chamado. E a ideia é o seguinte. Esse chamado, ele é universal. Ele é um chamado para todos nós. Um mesmo chamado para todos nós. Então, nós não temos, eu tenho o meu chamado, que é diferente do teu chamado, que é diferente do chamado de um terceiro. Ou o propósito de um terceiro não é igual ao meu. Não, o propósito é único. Você vai ver isso. Agora, a forma com que nós lidamos com esse propósito, com esse sentido, é esse que faz a diferença. Esse que nos torna diferentes. Tem gente que leva muito mais a sério o seu propósito. Tem gente que não leva tão a sério.
Tem gente que nem sabe qual é o propósito. Essa é a grande diferença. E eu trouxe aqui uma frase para servir de reflexão para os dias atuais, ou dias passados, ou dias futuros. Vai ser a mesma coisa. Quem não sabe o sentido, o propósito da sua vida, vai pensar dessa forma. Nunca se viu tantas vidas perdidas, sem sentido. E também nunca se viu tantas vidas perdidas, em todos os sentidos. A vida não está fácil, a vida realmente, quando você não tem um propósito estabelecido nos céus, e entende esse propósito, e reconhece esse propósito, e aceita esse propósito, você vive sem sentido, vive perdido. Se você conhece uma pessoa na sua intimidade, chega a perguntar como ela está se sentindo, olha lá, como ela está se sentindo, ou seja, você está perguntando qual é o sentido da vida dela. Se ela for sua amiga, se ela for seu amigo, ela vai responder, olha, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei mais como me conduzir, o que falar, eu não tenho mais forças, energia, a minha vida é uma frustração, a minha vida é um fracasso, a minha vida é sem sentido. As pessoas são sinceras nesse ponto, porque é exatamente isso. As pessoas que não conhecem o propósito de Deus para a vida delas estão perdidas. E essa história é uma história longa. Ela começou no princípio de tudo, lá em Gênesis. Lembra? Gênesis 1 e 2. A gente compartilhou isso ontem de manhã. Você sabia que em Gênesis 1 e 2, as pontuações gráficas, né? As pontuações, né, da gramática, elas eram pontos, ponto em vírgulas e exclamações. Sabia disso? Vá na sua Bíblia hoje, antes de assistir o Fantástico, e leia Gênesis 1 e 2. Você não vai encontrar outra pontuação, senão ponto e vírgulas, pontos finais, ou ponto em seguida, ou exclamações. Só que no capítulo 3 de Gênesis, surge uma nova pontuação. Surge a interrogação. Você vai ler e você vai perceber, o sinal de interrogação não existe no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Só vai existir no capítulo 3. Trazido por quem? Por quem? Por quem? Por Satanás, pelo diabo. Ele injeta dúvidas no coração de quem tinha certezas. Lembra? Capítulo 1 e 2, tudo era muito bom. E Adão e Eva viviam naquele paraíso, naquele jardim, tomando conta, em harmonia com tudo que era vivente. Então era tudo muito bom. E a Bíblia expressa tudo isso. Na criação, Deus, Ele ratifica, e tudo que eu criei era muito bom. Mas quando chega no capítulo 3, vem a interrogação. Eva, chega junto. Vamos ter um papo. Aquele papo devia acontecer em alguns momentos, não apenas ali quando está narrado. E talvez Satanás, né, camuflado naquela serpente, chega com Eva e diz: Eva, qual é o propósito de Deus para você estar aqui? Você não podia estar em outro lugar? Você não podia estar fazendo outra coisa? Pensa bem, Eva, qual é o propósito de Deus para você? Uau, nunca havia pensado nisso. Uau, verdade. Mas já estava embutido no DNA de Adão e Eva o propósito de Deus, glorificar a Ele, servir a Ele, viver na sua presença, viver em harmonia, em relacionamento profundo com Ele, íntimo. Uau, com tudo que Ele havia criado. Esse era o propósito. Já havia nascido com eles. E aí a serpente traz essa dúvida. E essa dúvida percorre a história da humanidade até os dias de hoje. Uau, qual o propósito da minha vida? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus me ama? Será que Deus não é alguém que quer cercear a minha liberdade, quer me tratar mal? E a gente vai vivendo com essa dúvida, essa interrogação ao longo da jornada da vida, até encontrar quem? A certeza absoluta de tudo, Jesus. E Ele, quando nos encontra e quando nos abraça e nos revela quem Ele é, a gente passa a viver de certezas. E a vida é muito boa. Quem pode glorificar a Deus por isso, diga amém. E aí, Paulo, que tinha essa dúvida e era religioso. Paulo era alguém versado nas leis judaicas. Paulo era um estudioso do Talmud, da Torá.
de tudo aquilo que era necessário para se tornar um fariseu. Paulo era um letrado, Paulo era uma pessoa intelectual, Paulo chegou talvez a ser um filósofo, por que não? Mas ele não sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Olha só que interessante. Até que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem aquele encontro, quando ele vai a caminho de Damasco, buscando um propósito, tentando caçar o propósito. Ele encontra o propósito aparece para ele, se revela a ele, diz, olha, Paulo está atrás de mim, eu sou o propósito da tua vida, Jesus. E aí Paulo muda completamente a sua história, e ele passa a pregar sobre esse propósito, passa a pregar sobre esse chamado, passa a pregar sobre essa vivência da presença de Deus, passa a pregar o que significa esta vida, e ele vai abrir um trabalho, abrir uma igreja, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma igreja nascer na cidade de Corinto. E em Corinto, ali aquela região da Grécia, tinha muitos filósofos. Então as pessoas eram politeístas, elas praticavam rituais, elas sacrificavam, ofereciam oferendas para diversos deuses. E era uma confusão, era um caos espiritual. As pessoas não se entendiam, se degradavam em seus pensamentos. E Paulo ficava vendo aquilo e estava aquela loucura, aquele caos espiritual estava vindo para a igreja que estava nascendo em Corinto, e ele ficou, poxa, eu tenho que ensinar o povo. E se você for se debruçar na carta de Paulo em 1 Coríntios, você vai ver ele lidando com essas situações, até que no capítulo 10, versículo 31, ele fala isso aqui, que eu queria que você, junto com todos nós, possamos falar juntos. Vamos lá, no 3. Assim? Não, vamos ensaiar de novo. Eu falo assim, vocês continuam, tá bom? Assim? Porque ele usa situações no cotidiano, comer, beber, desfrutar, né, das coisas boas da vida. Porque as pessoas eram muito afetadas por essa situação de alimentos. Tudo que elas comiam e bebiam, né, na maioria da população era oferecida a divindades, eram como oferendas. E as pessoas ficavam intranquilas, ficavam sem saber se aquilo era certo ou errado. Elas não tinham uma certeza do que estavam praticando. Então isso chegava até Paulo. Paulo, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, eu posso beber aquilo outro. Meu vizinho me ofereceu aquilo outro. Olha, vai ter uma festa de aniversário e vão oferecer lá no momento, né? No parabéns, esse tipo de alimentação. Eu posso comer disso. Paulo ficava percebendo que aquilo realmente estava atrapalhando a igreja que estava nascendo, a igreja cristã. E ele disse, olha, quer vocês comam qualquer coisa, quer vocês bebam qualquer coisa, tá? Façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo é para Ele, tudo é voltado para Ele, Ele é a prioridade, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, então tudo tem que ser por causa dEle. Todas as áreas da vida, simples ou complexas, devem ter como objetivo honrar a Deus, refletindo sua santidade e buscando o bem alheio, não proveito próprio. Olha só, já muda um pouquinho de figura a nossa situação hoje moderna, transformando atos cotidianos como comer e beber em atos de adoração e testemunho de Cristo para o mundo. Ou seja, a nossa vida é um testemunho ocular da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Cristo. Quer façamos qualquer coisa, imagina uma coisa do seu cotidiano, imagina aí, isso, faça para a glória de Deus, qualquer coisa, mas é qualquer coisa mesmo, tá? Não existe aquela separação entre o sagrado e o profano. A nossa vida é o tempo todo um palco onde o Espírito Santo quer aproveitar para dar o foco total a Deus, porque Ele é a centralidade da nossa vida. Pensa outra coisa no seu cotidiano. Isso também é para a glória de Deus. Quando nós começamos a trazer à mente essas situações no nosso dia a dia, é complicado pensar dessa forma. Porque nós temos um entendimento que glorificar a Deus, nós temos que necessariamente procurar uma igreja, uma instituição religiosa ou um juntamento de pessoas que vão, né, realizar uma espécie de reunião espiritual. Nós temos esse entendimento, e aí sim, naquele momento, naquela situação, naquela atmosfera, naquele ambiente, nós vamos sim glorificar a Deus, porque aquele é o cenário ideal. Mas não é somente isso. Paulo está dizendo, olha, em qualquer situação da vida, por mais comum que ela se torne,
aquela situação é uma situação onde você pode necessariamente e deve glorificar a Deus com a sua vida. Não é aproveitar a situação e começar a dizer, verbalizar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, não é isso. É com atitude, é com pensamentos, é com a sua forma de impressionar as pessoas, a sua forma de ser, a sua forma de fazer. Isso tudo é para a glória de Deus. É isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu vou trazer para me ajudar a ilustrar isso para você, a história desse homem chamado, olha só, já trabalhamos com Platão, Aristóteles e Sócrates, vou dar outra sugestão de nome para o seu futuro filho, Nicolau, né? Cai muito bem nos dias atuais. Tem alguém que conhece algum Nicolau? O teu nome é Nicolau? Não, tô brincando. Conhece o Nicolau? É raro. Ele tem quantos anos, Nicolau? Olha, um senhor. Nicolau, bebê Nicolau. É difícil, né? Não, as pessoas... você conhece algum bebê chamado Nico? Nico. Nico já é mais comum. Nico. Como o nome dele? Nico. Era de Nicolau, viu? Tá? Então, o Nicolau Hellman, ele era um soldado francês. Nasceu, viveu e morreu no século XVII. E quando esse soldado enfrentava as batalhas, ele se questionava, por que eu estou na batalha? Por que eu estou lutando contra outros homens? Por que eu, como um francês, tenho que ocupar outras terras? Por que eu tenho que fazer isso? Talvez ele se questionava, essa é a nossa vida. Um eterno questionador, isso não está errado. Tá? Não está errado, o pensamento faz parte. Lembra daquele famoso filósofo? Penso, logo existe, faz parte da nossa existência pensar. E o Nicolau pensava assim, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Não estou encontrando sentido, não estou vendo sentido. E quando ele tem 50 anos, ele toma uma decisão. Eu vou buscar o sentido da minha vida. Eu vou em busca do propósito da minha vida. Eu vou responder essa pergunta, tá, que Sócrates, Platão, Aristóteles não conseguiram responder. Eu vou procurar a resposta. Eu vou me inscrever e fazer parte de um monastério, de um mosteiro. Viver afastado da comunidade. Vou me reunir em um cenário de prédios onde religiosos, né, católicos se reuniam para morar juntos e viver em eterna comunhão de adoração, jejum, orações e também servindo ao próximo com alguma situação social, algum projeto social. Então eu vou me afastar da sociedade, das pessoas, eu vou fincar meu foco total em viver cotidianamente, diariamente, né, servindo ao Senhor através das minhas orações, dos meus cânticos, da minha devoção a Ele. Então eu creio que fazendo isso, eu encontrarei sentido para a vida, porque eu vou dar prioridade total do meu tempo para isso. Essa é a sensação de alguém que naquela época se instalava em um monastério, buscar comunhão com Deus, com o sagrado, com o eterno, com a divindade, afastado das situações de influências maléficas, pecaminosas. Então, se eu me afastar, eu vou ser cada vez mais santo. Está errado? Não está errado. Pode ser uma iniciativa, pode ser uma ideia. Mas só que ela não é efetiva. Porque o pecado que tão de perto nos rodeia, ele está instalado em nossa vida e nós levaríamos para qualquer lugar que formos esse pecado. Se nós não reconhecermos em Deus, em Cristo, a salvação desse pecado, a restauração da nossa vida, o perdão de Deus, nós levaríamos para onde quer que for esse pecado. A gente pode habitar, morar em uma ilha deserta e mesmo assim vivermos longe da presença de Deus. Então, o Nicolau, quando ele se inscreve nesse monastério, ele ganha um segundo nome. Ele passou a ser chamado de Irmão Lawrence, Brother Lawrence, tá? E no monastério ele foi destacado para a cozinha, para servir na cozinha. Algo que ele detestava, algo que não era do seu métier. Ele não tinha experiência, ele era um soldado militar. E agora ele tinha que tomar conta de uma área da cozinha, cortar batatas, né? Tratar peixes e outros alimentos. E não era muito a praia do camarada. Ele não tinha muita habilidade, aptidão para isso. Mas algo sobrenatural aconteceu. O foco dele, a atenção dele, a motivação dele era real, e era realmente interessante. Ele queria
proximidade com o divino, ele queria entender o propósito da vida dele, ele queria conhecer a Deus. Então isso era sincero. E ao fazer isso, ele foi para a cozinha e começou a perceber que no dia a dia, nas atividades comuns do cotidiano, ele tinha uma impressão de que Deus estava ali. Tudo que ele fazia, independente se ele estava orando, cantando, jejuando, estava em comunhão, numa celebração ali no monastério, ele percebia que qualquer atividade dele revelava a presença de Deus. Isso trouxe a ele um entendimento maravilhoso que fez com que ele começasse a escrever cartas e enviar para sua família e para os seus amigos. E também começou a escrever memórias, um diário. E essas cartas e essas memórias foram compiladas em um livro que até hoje existe, chamado Praticando a Presença de Deus. Esse livro, que é famoso até os dias atuais, conta essa saga de Nicolau, do irmão Laurence, encontrar a presença de Deus em coisas do cotidiano, coisas comuns, mesmo ali no monastério. Descobri que o caminho mais curto para se chegar a Deus é ir direto a Ele por meio de um exercício contínuo de amor e fazendo todas as coisas por causa de Deus. A experiência do irmão Laurence ficou conhecida como a prática da presença de Deus. A espiritualidade deixou de ser um compartimento separado da vida, tornando-se uma consciência contínua de que Deus está presente em cada instante, transformando o comum em culto, o ordinário em oferta e cada pequeno gesto em louvor ao Senhor. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Bem, até aqui você está percebendo que o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, é termos Ele continuamente em nossa vida, da presença, vivermos na presença dEle de uma forma sempre eterna. Nós não podemos departamentalizar, separar, dizer, não, agora vou fazer algo que vai glorificar a Deus, agora não, agora vou fazer algo que vai glorificar apenas a mim, algo que vai glorificar ao outro. Não tem isso, a história não tem essa. Então, a ideia é que nesta noite você receba de Deus essa revelação e passe a praticar a presença de Deus de uma forma que se torne um exercício, um hábito. É claro que vai começar, tá? Não de uma forma efetiva, mas você vai ter o interesse, vai destacar isso. Estamos começando o ano, e que bom que estamos começando o ano, porque todas as vezes que eu e você começamos o ano, nós começamos a construir uma plataforma, né? Um horizonte. Não, esse ano quero paz no coração, né? Esse ano vou o quê? Não, você não fez, não, você fez. Esse ano eu vou entrar em uma academia. Uau! Esse ano eu vou cuidar mais de mim. Esse ano eu vou fazer um curso de idiomas. Esse ano eu vou aprender uma nova profissão. Esse ano eu vou, né, me destacar nesse sentido X, Y, Z, tá? Ou seja, início do ano é o início de plataformas. Então, a gente está dando a você a possibilidade de colocar, agora não, esse ano eu vou praticar a presença de Deus. Quem colocou isso na sua lista de metas? Ninguém, eu tenho certeza. Ninguém botou isso. Por quê? Porque é algo que a gente não pensa com uma consciência efetiva. Nós pensamos muito em nós. Eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência, eu quero que esse ano me traga isso. Está errado isso? Não, não está errado, nada disso está errado. Mas só que a primeira meta, o primeiro foco do ano poderia ser perfeitamente isso. Não, que Deus faça a sua vontade prevalecer sobre a minha vontade. Se você começa assim, uau, você está dando a Deus total liberdade para atuar na sua vida. E aí você coloca, não, que esse ano, os 365 dias, eu viva na presença de Deus para glorificar o seu santo nome. Uau, você está no céu, você está no top, lá na lista do céu, a sua chegada está sendo guardada por anjos. Uau, não é possível, essa pessoa está arrebentando lá embaixo. Porque isso revela que você entendeu o seu propósito, revela que você tem consciência disso. Mas a partir de agora, você vai lá na sua lista, ainda está fresquinha, né? Você ainda estava colocando algumas situações, já estava, né, pensando, aí você vai, vou dar um salto, vou botar essa prioridade. Viver na presença de Deus, assim como o irmão Laurence. Não existe diferença entre o espiritual e o secular. Quando vivemos coram Deo. Uau! Você quer gastar um pouquinho no seu latim?
Então leia o que está em amarelo. Vamos lá. 1, 2, 3. Você falou latim. Meu Deus, uma língua considerada quase morta. O que é uma língua morta? Uma língua que não se usa mais, tá? Não é que mataram a língua, né? Assassinaram a língua, não é? É uma linguagem que não se usa mais. O latim é quase uma língua morta. Ainda tem alguns lugares que talvez usam. Hoje nós estamos usando corandel, que significa viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Ele é uma presença viva, pessoal, constante e sustentadora, não se resumindo apenas a cânticos e orações. Já pensou? A gente vai fazer aqui na igreja, né, alguma coisa, tipo um adesivo, tá? E a gente vai fazer bem bonito, bem legal, bem colorido, bem bonito, para você pregar na porta da sua casa, tá? Então, se você mora em apartamento, se você mora em uma casa, em algum condomínio, se você mora numa casa, em uma rua, vila, as pessoas que forem visitar você, a primeira coisa que vão enxergar antes de apertar a campainha ou então bater na porta, vão ver lá, estamos vivendo o corandel. Uau! Quando você abrir a porta, qual é a primeira pergunta que a pessoa vai fazer para você? Qual é a primeira pergunta que vai fazer para você? O que você está vivendo? Não, estou vivendo, vamos falar juntos, estou vivendo a presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Uau, vim na casa certa. Olhe por mim. Aí você, uau, estou demais. Quem vai vir com o Corandel desse ano? Podemos fazer o adesivo? Você vai levar para casa? Você tem gente pensando, não é boa ideia. Vou revelar quem eu sou. Estou disfarçado lá no prédio. Estou morando assim, ninguém sabe. Estou brincando. Sim, a gente pode fazer? Amém. Então, domingo, prepare-se. É gratuito, tá? Você não vai pagar nada. Vai ser o brinde do livro. Você compra o livro, ganha o adesivo Corandel. Amém? Um clichêzaço evangélico, tá? Isso você já falou diversas vezes. Talvez no início do ano, quem participou de alguma celebração de Réveillon, na passagem do ano, de 31 para 1º, quem estava numa igreja, aí quando, meia-noite, beleza, né, cumprimente seu irmão, dê uma mensagem a ele, aí você falou exatamente o que eu vou mostrar aqui. Você falou isso aqui, ó. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã, em 2026. Uau, você, né? Você pousou de espiritual. Amém, amém. Mas a pessoa perguntou, mas que propósito é esse? Alguém perguntou para você de volta? Deveria ter perguntado. Qual é esse propósito? Pergunta, fala para mim isso. Qual é esse propósito? As pessoas chegam comigo todo dia de manhã, olá, tudo bem? Eu digo, depende. Depende. Se você estiver bem, aí o meu dia vai se tornar melhor. Aí a pessoa diz, não, eu estou muito bem. Tá, então minha vida agora está tudo bem. Aí tem outros que dizem assim, bom dia. Eu digo, por quê? É sério, eu faço isso. Por que bom dia? Por que você falou bom dia para mim? O dia não pode ser um excelente dia? Porque tem que ser bom. Para mim vai ser, não, é verdade, é verdade. Excelente dia para você. Então, se você vier para até mim dizendo, Deus tem um propósito para você, meu irmão, eu vou perguntar para você, qual é esse propósito? Aí se você participou dessa ministração pela manhã, agora à noite você vai dizer, glorificar a Deus com a sua vida. Amém? Então eu vou perguntar para você, você vai responder para mim, glorificar a Deus com a minha vida. Qual é o propósito de Deus para você, meu irmão? É exatamente isso. Em vez de ficar correndo atrás de descobrir o seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida, você pode voltar os seus olhos para as Escrituras, ler a palavra. Nelas você encontrará claro como o sol do meio-dia o motivo pelo qual você existe, a vontade de Deus para você. Um dos pactos que você poderia e deve fazer ainda hoje para Deus é o seguinte: Senhor, não deixa eu passar um dia sem ler a tua palavra. Não estou dizendo aqui que você tem que firmar aquele propósito, aquele pacto. Não, Senhor, eu vou ler a Bíblia durante o ano. A Bíblia toda durante o ano. Não, você não necessariamente não precisa fazer isso. O que você precisa fazer necessariamente é ler a palavra de Deus todos os dias. Mais detalhe, não vale quando você está naquele seu celular e aquela pessoa que posta um versículo e ela comenta, aí você vai dizer, não, está aqui a minha leitura. Não, não está valendo. Ali é outra coisa. Aí a ideia de você, ou no seu celular, ou no livro publicado, você ir lá, uma porção bíblica, você ler, meditar e fazer daquilo a presença de Deus na sua vida.
Viver para a glória de Deus é o propósito meu e seu. Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta incrível, maravilhosa, que tem como temática a alegria do Senhor. É a nossa força, amém? Porque Paulo escreve em um momento que ele não estava bem. Momento de perseguição, momento de treva, momento de lutas. Mas ele tenta demonstrar para as pessoas que leriam a sua carta, nós agora, no tempo presente, que nós precisamos entender que a nossa vida, independente da situação que nós estamos vivenciando, ela já foi selecionada, escolhida e tratada por Deus como algo muito especial. E que Ele realmente tem sobre nós um amor que esse mundo jamais vai reconhecer. E é exatamente isso que ele começa a sua carta, dizendo o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. E agora eu vou particularizar, vou detalhar esses 3 versículos, um por um. Vamos começar com o versículo 4 de Efésios 1, que diz o seguinte: porque Deus nos escolheu. Por que cargas d'água Deus iria escolher eu? Não estou dizendo você, eu. Você se escolheria para ser selecionado alguém especial, alguém que mereceria todo um tratamento diferenciado, sim ou não? Talvez você dissesse: não, realmente eu tenho feito coisas que me arrependo, que me envergonham e eu não daria muita trela para quem eu sou. Mas Deus não reconheceu isso. Ele enxergou a nossa vida muito antes de termos nascido e disse: não, esse é o cara. Quem lembra daquela famosa profecia do Romário, que ele diz que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse: esse é o... Você não sabe essa história? Romário, jogador de futebol, Flamengo, Vasco, seleção brasileira, camarada que fez mais de 1000 gols, campeão em 94, você chorou por causa do Romário, você sorriu por causa do Romário, lembra do Romário, aquele baixinho? Foi, ele profeticamente declarou um certo dia que, quando ele nasceu, Deus olhou para ele, apontou o dedo e disse: esse é o... Talvez Romário conhecesse Efésios capítulo 1, ou não, tá? Mas é mais ou menos isso. Deus escolheu você para ser santo e viver livre de toda a culpa diante dele. Uau! Quem pode levantar as mãos e dizer glórias a ti, meu Pai? Ou seja, ele já nos libertou de toda a culpa. Só que a gente carrega culpas e culpas e culpas o tempo todo. E o tempo todo nós nos culpamos por termos culpas. E as culpas fazem com que sempre nos culpamos. E nós nunca nos sentimos perdoados, alcançados, libertos. E a gente sempre tem um fardo muito pesado, uma carga muito dobrada. A gente sempre está se sentindo cansado. Esse cansaço pode ser físico, pode ser emocional, mas também pode ser o quê? Um cansaço espiritual. Para você ainda não entender o propósito de Deus para a sua vida é glorificar a Ele e entender que você já foi perdoado. Já foi justificado por causa do que Cristo fez no seu lugar. Quem pode dizer amém? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Uau! Ele se antecedeu muito antes de seu papai, de sua mamãe se conhecerem, namorarem, noivarem, casarem. E um belo dia conceberem você, ele já tinha escolhido você. Ele tinha predestinado você para se tornar um dos seus filhos ou filhas. E detalhe, algo que você precisa entender. Por que Paulo condiciona essa especialidade de paternidade, sermos filhos de Deus, na esfera do adotados? Porque ele não apenas disse assim: em amor nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo. Por que ele não falou isso? Porque ele queria ratificar algo que eu e você precisamos saber. Nessa época, o Império Romano dominava aquela região da Judéia, da Palestina, da Galileia, de Israel, daquela área do centro asiático. O que acontece? Pela experiência da cidadania romana, quando um cidadão romano tinha um filho ou uma filha natural, e ele não registrava como filho dele ou dela, era apenas um nascimento natural, aquela criança não tinha os benefícios da herança daquele cidadão romano.
Aquela criança, nascida daquele pai ou daquela mãe, não tinha os benefícios daquilo que realmente poderia ser uma herança futura a ser vivenciada. Mas quando um cidadão romano decidia adotar uma criança, aquela criança automaticamente recaía sobre ela todas as benesses, todos os benefícios da paternidade daquele pai. Olha só que coisa louca. Então, um filho reconhecido adotivo tinha mais benefício do que um filho natural. É verdade. Durma com esse barulho. Olha só como a vida é louca, né? Hoje não é bem assim, né? Não é assim mesmo, tá? Mas naquela época era. Então, Paulo, ele diz, olha, Jesus tem um filho, esse filho é unigênito. Lembra? O filho unigênito, único filho. Ou um filho primogênito, primeiro filho, que é Jesus. Mas ele tomou a iniciativa de ter a todos nós, não como unigênitos, não como primogênitos, mas como filhos adotados, que podem, como ele dizer, Abba, pai, ou então, paizinho. E esses filhos adotados têm as mesmas prerrogativas do filho unigênito, do filho primogênito. Não tem diferença. Uau, quem pode dizer uau? Você existe para ser filho do Pai Celestial e desfrutar de todo o seu amor e da sua bondade. Versículo 6. Conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Ao contemplar o caráter de Deus, você explode em alegria e louvor, celebrando por quem Ele é e por tudo que Ele fez em seu favor. Uau! Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Isso muda a nossa maneira de encarar situações religiosas. Isso aqui muda a forma de encararmos situações do nosso métier corriqueiro, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Isso muda a forma com que nós encaramos a nossa vida. Precisamos ser agentes da alegria. Precisamos ser agentes de transformação. Precisamos ser agentes que testemunham que em Cristo somos novíssimas criaturas e que agora o poder desse mundo não nos atinge como atinge uma pessoa que ainda não reconhece em Deus o seu propósito. Seremos tristes em algum momento? Sim. Teremos dor em alguns momentos? Sim, mas isso não nos tornará pessoas inelegíveis da graça de Deus. Porque a ideia do diabo é essa, tornar as pessoas inelegíveis. Essa palavra está muito em moda, né? Tornar pessoas inelegíveis. Não, você pecou muito, você foi tão errado, você fez tanta besteira na vida, você aprontou tanto, que Deus jamais vai eleger você como um filho ou como uma filha. E aí a pessoa se frustra, se torna alguém à parte. E detalhe, essa situação à parte, ela é a maioria. Então a nossa ideia é de fazermos com que, ao sairmos daqui, possamos arregimentar essa multidão que está à parte para essa nova perspectiva e vivência de vida. Para elas se considerarem amadas, libertas, perdoadas por essa graça maravilhosa e assumirem um propósito de glorificar a Deus com as suas vidas. Porque o ser humano, ele é expert em glorificar. Ele é expert em louvar. Ele é expert em celebrar. Ele é fera. Ele é fera. Mas não a Deus. Perceba, daqui a alguns dias vai começar um período que se chama período de carnaval. E aí você vai ver que a coisa vai ficar louca. As pessoas vão glorificar, mas não a Deus. Vão glorificar o corpo, a depravação, a prostituição, a pornografia, o seu eu, a carne. Você pode dar outros tipos de conselhos e adjetivos. Mas detalhe é que antes do carnaval há um período de preparação espiritual, que as pessoas são levadas a meditar, a tentar entender o que é a vida, quem é Deus e o que elas estão fazendo aqui na terra, reconhecer o seu propósito, Aquela época da quaresma, já ouviu falar? Aquele preparação para você ter uma intimidade com Deus, mas quando termina a quaresma, começa o carnaval. E tudo vai por água abaixo, as pessoas esquecem de tudo. Então, eu quero te trazer uma realidade nova para 2026. Faça da sua vida realmente algo diferenciado agora. Faça valer a pena aquilo que você está aprendendo hoje com Cristo, com Paulo, com o irmão Lawrence.
né, com o livro do nosso pastor Mateus. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E a pergunta agora não é mais qual o propósito de Deus para a minha vida, porque o propósito de Deus para mim é para a sua vida, diga comigo, glorificar a Deus sempre. Então a pergunta agora é: como posso glorificar a Deus? Fazer tudo para Ele. A vida diária, as refeições, o trabalho, o lazer, tudo deve ser feito com gratidão e com consciência de que Deus está presente, deve ser glorificado em cada atitude, como se fosse um ato de adoração. Então vou falar algumas situações do nosso cotidiano, do seu cotidiano, e você vai dizer: vou glorificar a Deus, tá bom? Quando eu for na padaria comprar pão, quando eu for no supermercado comprar feijão, quando eu for na sorveteria comprar um sorvetão, quando eu pegar o meu busão, quando eu chegar na escola para estudar, ou quando eu chegar na minha profissão, quando eu chegar hoje em casa, e quando eu estiver de frente daquele açaí com tapioca, e quando eu estiver passeando no parque da cidade, e quando eu estiver viajando na Europa ou em outra cidade, ou seja, o tempo todo vou glorificar a Deus. Obediência, ter um coração sensível à voz de Deus, focado no Evangelho de Jesus. Não se pode viver para a glória de Deus sem Jesus. Vamos fazer um pacto entre eu e Deus, você e Deus. Vamos todos os dias ler a palavra de Deus. Não estou dizendo que nós temos que ler a Bíblia, esse ano ler a Bíblia toda, não é isso. Quando você coloca isso, talvez você não alcance. Mas coloque dessa perspectiva: cada dia eu vou ler a palavra de Deus. Então eu e você no meio do ano já leu a Bíblia toda. Vamos fazer isso? Produzir frutos de justiça, comportamento justo, correto, fazendo escolhas excelentes, baseadas no amor e no conhecimento de Deus e não em desejos carnais. Como aplicar isso no dia a dia? Aí nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé, porque mostra para mim e para você que estamos terminando a nossa ministração. Aí você pode agora dar uma espreguiçada. Quando você espreguiçar, glorifica a Deus. Esqueci. Quando estiver na academia, em todo tempo, fazendo qualquer coisa. Quando estiver no feed da rede social, quando estiver em frente da Netflix, olha que você falou, não, faça disso uma verdade. Disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, jejum, aprofunde sua relação com Deus, atitudes diárias. Faça tudo com excelência, como se estivesse servindo ao Senhor. Relacionamentos, ame, sirva e considere as necessidades dos outros antes das suas. Agradeça a Deus pelo suco de laranja, pelo sol, pela vida, etc, etc, etc. A vida é boa. Mas ela é boa de fato quando eu e você entendemos, sabemos e praticamos a presença de Deus, fazendo com que o propósito dele de glorificar Ele seja algo natural, que brote de nós, que seja expansivo, seja uma referência, se torne algo testemunial, que as pessoas comecem a focar em nós. Eu gosto de ficar do lado daquela pessoa porque ela tem algo de diferente. É a presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio, pela dádiva, pelo prazer de aprendermos contigo, com tua palavra. Que hoje esse ensinamento possa provocar a nós uma grande revolução, uma grande transformação, uma grande metamorfose. Que possamos viver conforme aquilo que nós aprendemos hoje. Que o propósito único e universal para todos nós é apenas um: glorificar a Deus com as nossas vidas. E glorificar a Deus é revelar a tua presença através de atos, ações, atitudes, pensamentos, palavras que demonstrem o nosso amor por ti e o teu amor por nós. E que isso possa trazer ao mundo um novo entendimento de quem tu és e qual é o propósito de Deus para todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem